Eu sei que é um mercado até muito mais complexo do que o mercado do jornalismo, mas eu me vejo, por exemplo, assim, ali na frente, pensando em uma oportunidade de aplicar o que eu acredito, um trabalho dentro de um clube, seja ele um clube buscando recuperação, vindo de baixo para cima, um projeto novo, como é o projeto de clube empresa no Brasil, e que tem boas referências e que tem um pensamento diferente, com decisões mais técnicas, um gigante sofrendo, enfim. As formas são diversas. Certeza que eu tinha, cara, lá atrás, assim, pensando em faculdade, né, essas coisas, era trabalhar com futebol. E quais seriam os caminhos para chegar no futebol. E aí eu fiz 2 faculdades, né? Fiz a faculdade de jornalismo, me formei, e também fiz educação física, que seria uma outra forma de tentar acessar o futebol, né? Mas por dentro, ou em alguma área técnica, preparação física, enfim, alguma coisa nesse sentido. Só que eu fiz as 2 ao mesmo tempo. Chegou um momento em que elas começaram a conflitar o horário absurdamente, né? Aí tem aquele papo de família, de mãe, pressão, faculdade de educação física não é séria, o que você vai fazer da sua vida e tal. E por isso eu segui o jornalismo, me formei, e no período ainda, né, a partir do 6º período, foi quando eu entrei já no Sport TV como estagiário, no programa estagiário, fiz um processo seletivo bem longo e tal, e consegui entrar como estagiário. Fiquei como um ano e meio como estagiário no Sport TV, cheguei a ficar como prestador de serviço, um período, né, como temporário, e fui contratado 3, 4 meses depois do fim do estágio. Mas a ideia era essa, o jornalismo é quase que um meio, e não um fim, sabe? Eu já acho que eu me difiro um pouco de várias pessoas que eu convivo e que eu respeito muito, que tem mais a ver a jornalística da coisa. Né? A minha veia não, a minha veia é o futebol. Foi ele que me trouxe até aqui, né? Pelo menos até agora. Então, eu, na verdade, reabri e nunca finalizei. Ah, é? Porque acumulou uma porção de coisas, já estava com uma vida bem voltada para o jornalismo, para o trabalho em si dentro do Sport TV, e passei um bom período na vida meio que evoluindo dentro do canal, né? Trabalhava internamente, coordenava, produzia, e muito cedo já tive a oportunidade, a história é muito boa, quase que sem querer, de comentar meu primeiro jogo. Eu fazia uns pilotos, né, como a gente chama os testes, né, de narração, de comentário, enfim, para ajudar o Bruno Souza, que hoje é narrador no canal, né, e era de uma turma de estágio mais recente do que a minha, era como se fosse meu calouro, enfim. Uhum. E ele fazia narração de diversos esportes, e no futebol, quando ele precisava gravar alguma coisa, ele me pedia para gravar ao lado do comentário. Então, os chefes na época tinham algum material, né, nosso e meu especificamente sobre futebol. E um dia eu estava, enfim, era que eu me lembre, meio que em maio ali mais ou menos de 2008, já estava contratado, mas ainda recentemente contratado, fui contratado no fim de 2007. Eu estava produzindo um campeonato mineiro no meio de semana, assim, um jogo bem nada a ver, pegando escalação, batendo escalação, ia fazer os melhores momentos do jogo. E teve uma falha na escala na época. O Valdir Espinosa, o saudoso Valdir Espinosa, conviveu com a gente um bom período lá, estava escalado, e a gente estava passando por uma mudança na forma de acessar a escala. Estava virando algo virtual, você tinha um endereço, enfim, para acessar, e ele não ficou sabendo do jogo que ele estava escalado. E não tinha nenhuma pessoa na casa para fazer o jogo em questão, a partida da Libertadores com o Rob Porto, um jogo do Estudiantes lá no Equador. E um dos meus chefes na época, o Luiz Franco, já não está trabalhando mais para a gente também, virou para mim e falou: olha, é você ou você, por mim está liberado e depois a gente vê o que acontece. E aí eu encarei essa, imagino, nunca revi, imagino que tenha sido trágico, mas eles viram algum potencial, assim, de lá para cá, foram dando oportunidades, não no susto, mas para tentar identificar o talento, enfim, identificar se fazia sentido, e foram, com o passar do tempo, dando mais oportunidades. Mas a primeira foi assim, foi no susto total, foi bem fora do padrão, e a questão da educação física passa um pouco por isso. O comentário veio muito cedo, eu imaginava algo para 10, 15, 20 anos de casa, porque o comentarista nada mais é do que um jornalista de carreira, né, no nosso imaginário. Assim. É um cara que construiu uma trajetória, que tem um respeito no meio e na profissão. E eu fugia completamente desse perfil. Né? Então, eu achava que demoraria muito tempo. Se talvez conseguisse construir esse nome, poderia lá na frente comentar jogos.
como aconteceu muito cedo, a educação física acabou não voltando. Anos depois, dentro do Sport TV, que eu já senti uma necessidade de buscar respostas sobre o futebol que eu não tinha como jornalista, é que eu fui pensar de novo em retomar, na verdade não seguir, fui atrás, vi a matrícula, pedi, entreguei carta para ter a possibilidade de retomar, acabei abrindo a minha licença na CBF, a licença C, que precisava desse pré-requisito, né, de estar cursando um período em educação física, e aí como eu segui o caminho dos cursos na CBF de treinador, eu acabei não seguindo o final da faculdade, mas está lá, trancadinha, a gente consegue com um caminho burocrático lá, até é possível algum dia, quem sabe. Mas a vida só fica mais atribulada, cara. Essa semana de mudança, moleque em casa, você sabe bem também, é dureza. Tem um objetivo que é meio ideológico, digamos assim, né? Que é participar do processo de mudança, de transformação do meio mesmo e das pessoas que consomem futebol. Ultimamente tenho convivido muito com o Pedrinho, né? E eu acabo sendo menos enfático do que ele. É muito legal ter alguém com esse nome, com a trajetória dele como jogador, e que difere bastante do que é o meio, do que é o perfil, né? Porque ele fala muito sobre isso. A gente tem que se importar com quase que a educação sobre futebol, né? Parece meio exagerado, enfim. Mas eu acredito cada vez mais nisso por ouvir o Pedrinho recentemente falando muito a respeito. Os diversos participantes, né, do que é essa cadeia do futebol. Passa pelo nosso papel da imprensa, passa pelo papel do torcedor, passa pelos dirigentes de clube, né, os torcedores travestidos muitas vezes, que tem a caneta na mão, que tem as decisões, e esses, para mim, são o foco central assim no que pode representar uma mudança de qualidade de cenário no futebol brasileiro. Essa é uma questão ideológica, assim. Eu me imagino, e pode parecer pretensioso, sendo uma voz ali no que é essa tentativa, né, de fazer a gente caminhar num sentido de mudança, para respeitar mais o que é o nosso negócio de futebol, que nem é tratado como negócio, não dá para dizer assim, na acepção da palavra no Brasil, né? Mas sobre trajetória, cara, a questão do jornalismo acho que passa bem pelo que é o nosso perfil hoje, assim, de transmissão, de destaque, de quem tem uma voz que ecoa mais, que tem mais espaço. Não sei se é uma questão só de chefes momentâneos, não sei se é uma questão de mercado mesmo, né? E é algo que não se modifica muito. Eu estou há 15 anos no canal, né? 15 anos dentro do que é o mercado, por mais que não tenha transitado em outras empresas. E acho, sobre o jornalismo em si, que é muito difícil se afirmar como alguém que não segue o perfil, né? Que não tem essa ideia da carreira já consolidada. Porque se eu fosse imaginar que o fim é o jornalismo, que se encerra uma trajetória dentro apenas do jornalismo, eu me imaginaria assim, tendo a oportunidade de acompanhar uma seleção brasileira em Copa do Mundo. Você imagina, pouquíssimas pessoas têm essa possibilidade, falando de um comentário num canal com essa presença, com esse espaço. Uma final de Copa do Mundo, com seleção brasileira ou não, mas isso passa por tantas variáveis, passa, né, por uma construção de carreira que muitas vezes independe do que é o nosso trabalho especificamente, claro que depende também, mas não só disso, que eu acho meio restritivo, assim, sabe? A questão dos cursos, no primeiro momento, foi para conhecimento. Eu comentando o número cada vez maior de jogos, o número cada vez mais relevante também, né, de jogos, e sentia que o que eu tinha de conhecimento não era mais suficiente. Assim, para mim, especificamente, talvez até fosse para um comentário abrangente, né, que atingisse um número maior de pessoas, mas eu achava que eu não estava trazendo a realidade do jogo. E por isso eu fui atrás, né? A licença C é a primeira. Ela é bem incipiente nessa questão do futebol profissional, ela trata de escolas de futebol, mas fala muito de formação, o que é muito bom, para ter uma noção do que é essa construção, né, da cultura do jogador brasileiro. E a licença B, que é voltada para a base, mas já com esse foco bem de chegada profissional, de futebol de clube competitivo. Então, assim, eu aprendi muito e fui descobrindo que eu sei cada vez menos, né? Cada vez que você dá um passo para frente, a ideia é que, caramba, o mundo de informação, a quantidade de informação que tem, está muito distante do que é a nossa realidade do trato do dia a dia. E é isso que mais me incomoda dentro hoje do que eu posso produzir como trabalho. A gente tenta aqui, ali, produzir alguma coisa, né? Trazer um pouco mais de conteúdo, mas a gente sabe que tem que ser algo acessível. E tem a questão da linguagem, tem a questão da comunicação. E esse meio do caminho, né? Encontrar esse equilíbrio,
é que é o maior desafio. Quando eu penso em trajetória, né, você falou e eu acabei falando só mais do jornalismo, hoje, assim, diferentemente de quando eu comecei a buscar esse conteúdo, esse conhecimento, eu posso falar para você, eu não me restringo mais à ideia de ter mais conteúdo, pensando especificamente em programas, em transmissões. Eu sei que é um mercado até muito mais complexo do que o mercado do jornalismo, mas eu me vejo, por exemplo, assim, ali na frente, pensando em uma oportunidade de aplicar o que eu acredito, um trabalho dentro de um clube, seja ele um clube buscando recuperação, vindo de baixo para cima, um projeto novo, como é o projeto de clube empresa no Brasil, e que tem boas referências e que tem um pensamento diferente, com decisões mais técnicas, um gigante sofrendo, enfim. As formas são diversas, eu não tenho esse caminho bem definido, até porque eu não sei que portas se abrirão. Mas hoje eu acredito, eu penso um pouco mais nisso, né? Em deixar talvez o que seria a teoria um pouco de lado, né? E tentar aplicar minimamente, claro que depende de entorno, depende de uma série de coisas, mas aplicar o que eu acredito, né? Já que a gente ainda engatinha nesse sentido quando fala de transformação no futebol brasileiro. Não era o que eu pensava antigamente. Acho que são carreiras muito distintas no que diz respeito. O nosso cenário no jornalismo está passando por uma transformação, né? Também não é tanto assim. Mas falando do meu trabalho, da minha empresa especificamente, eu acho que a gente tem uma estabilidade que difere, que é totalmente distinta do que é o mercado de maneira geral. E isso não existe no futebol, né? Então é uma transformação também pessoal nesse sentido. Aceitar que seria uma vida muito diferente se eu desse um passo como esse. Mas com aquela afirmação de que o fim é o futebol e não o jornalismo, eu hoje acredito muito mais nessa chance. Ou em, pelo menos, estar aberto a uma possibilidade, né? De conversar sobre isso, de evoluir, de ter uma oportunidade de aplicar essas coisas que eu acredito. Ser um agente transformador, aonde quer que eu esteja, mas hoje não necessariamente no jornalismo, muito por essa questão assim de possibilidades, portas que se abrem, como muitas se abriram para mim no Sport TV, é possível hoje vislumbrar ser alguém, né, que traga respostas diferentes, que traga algum senso de crescimento no futebol, mesmo fora da posição de comentarista. Não era lá atrás algo que eu tinha muito claro, assim, mas hoje eu já acredito mais que é possível fazer, né, parte dessa transformação ou desse desejo em funções diferentes dentro do futebol. Não diretamente assim. Eu acho que passa mais pelo contato, né? Quando eu fiz os cursos, as licenças, e aí você está em contato com pessoas que trabalham dentro dos clubes. Fiz o curso de gestão na CBF, que é bem voltado para essa parte mais de administração dos clubes. E aí você mais uma vez está em contato com diversas pessoas que têm influência dentro desses departamentos, dentro de clube, de federação, da confederação, enfim. E aí você transita mais no meio. Essa é uma questão que, tendo vivido 15 anos dentro da mesma empresa, e principalmente, né, numa função que não necessariamente te obriga a estar na rua, a estar em contato, a estar convivendo com outras pessoas, isso tinha ficado bem restrito, né, numa parte grande da minha trajetória dentro do comentário. E se modificou um pouco com esse movimento nos cursos, com as pessoas que eu tive contato. Não existe uma abordagem assim direta, mas eu acho que em conversas informais mesmo, de pessoas que eu conheço, que eu admiro, que trabalham no meio, já há uma troca nesse sentido de o que você imagina, que tipo de função você se imaginaria, mas algo bem incipiente, assim, mas mais a ideia de estar aberto a possibilidades dentro do jornalismo, né, dentro do que eu faço hoje. A troca de passes, inclusive, foi um pouco nesse sentido. Tem um impacto de vida pessoal, mas também tem uma questão profissional por trás, né? Como era desenhado o dia a dia dentro do comentário, como você estar todo dia num programa que tem um ótimo alcance, tentando trazer, né, uma linguagem, um debate diferente, mas sobre o que seria esse passo, né, para uma outra realidade, é muito mais informal do que algo de direto, assim, de desejo ou de busca, principalmente. Não é esse o caso. Até porque foi o que eu falei, é um salto tão profundo, né, é uma coisa tão fora do padrão, que é difícil, né, tomar essa decisão, é difícil tomar uma iniciativa, assim. Então acho que tem muito mais a ver com portas, com oportunidades que apareçam, que se abram, do que com uma busca, com algo bem direto, assim. Eu acho que a maior diferença, assim, é que no jornalismo esse espaço, ele acaba,
É claro que há resistência e há o confronto, mas o espaço ele continua existindo, né? Você não tem a instabilidade no meio do futebol. Então, bem ou mal, eu posso ter convivido com essas pressões e com essa dificuldade de crescimento, vindo de muita gente que, de certa forma, pelo tempo de carreira, pelo prestígio que tem, consegue ter influência em determinadas decisões e modifica um pouco o que são oportunidades, mas, de certa forma, eu permaneço. O paralelo que eu vejo, né, e a diferença primordial é que eu permaneço ali, naquela trajetória. E no futebol, não. Se você tem um confronto ideológico assim nesse sentido, né, como é que uma mesma diretoria, o exemplo que você trouxe, consegue escolher o Kudê ainda antes do fim da temporada passada para ser o seu comandante a partir de janeiro, e dentro de um mesmo ano, num momento de racha, né, enfim, ele acaba abandonando, não quer mais permanecer pelo convívio, pelo desgaste. E aí, como é que o mesmo grupo de pessoas identifica no Abel o perfil necessário para tocar esse trabalho, né, para dar sequência ao trabalho? Eu acho que não há padrão, não há planejamento nenhum dentro desse cenário no futebol brasileiro. São raríssimas exceções. E mesmo as exceções, elas estão sempre ligadas à questão estatutária, né? Você pode ter uma exceção de 2 mandatos, uma exceção que dure 6 anos. No caso do Grêmio, um rival direto, por exemplo, algumas questões de estatuto que permitam alongar um pouco mais, o que é a gestão do Romildo Bolzan, que merece todos os elogios, né, pelo equilíbrio que trouxe administrativo e em questão de futebol também. Uma coisa, na verdade, está atrelada à outra. A gente costuma sempre pensar que quem desregula tudo, sai gastando, contrata jogador e tal, é quem vai atingir resultado lá no fim. E essa não é a realidade. Na verdade, é o equilíbrio, é a gestão que pode trazer um sucesso duradouro dentro do futebol. O Grêmio acaba sendo um bom exemplo nesse sentido. A questão é que no futebol, o choque ideológico geralmente significa fim de ciclo, significa fim de trabalho. Isso é o que mais me gera incômodo hoje. Raras exceções, a questão dos clubes que têm um pensamento mais técnico, né? A gente pode estar falando aqui de clube empresa principalmente, ainda raridade no Brasil, então não é algo tão simples assim. Mas eu vejo, até para isso, de certa forma, o choque no jornalismo me prepara, pelo menos no trato, para entender o que é esse tipo de comportamento, o que são essas correntes de pensamentos distintas dentro de um clube de futebol. A grande questão é o respaldo, é a convicção. Existem pessoas dentro da casa hoje que acreditam no que é no conteúdo que eu trago, no que é o meu trabalho. E é importante que você tenha pessoas próximas a você, qualquer que seja o ambiente profissional, dentro do jornalismo, dentro do futebol, que pelo menos sigam esse pensamento, né? Que tenham algo alinhado ao que está sendo aplicado. E eu acho que o passo em direção ao futebol passa muito por isso também. Por reconhecer no que é o projeto, por reconhecer no que são as pessoas, esse desejo, né? Essa vontade de fazer algo diferente do que tem sido o padrão nos últimos anos. Aquela questão da estabilidade. A manutenção do status, né, do status quo, ela é muito parecida, dá para fazer essa correlação. Eu só acho que no jornalismo, esses ciclos são mais duradouros, né? A questão é geracional, a gente vai ter chefes com outra cabeça em 5, 10, 15, 20 anos do que a gente teve 5, 10, 15, 20 anos atrás, e a gente vai ter outro tipo de pensamento, né, sendo colocado em prática em decisões importantes, né? No futebol, eu acho que os ciclos são mais curtos. Eu não sei se dá para dizer que essas pessoas especificamente vão perder espaço, porque a gente tem situações como essa do Inter que você deu de exemplo. Tudo depende de quem tem a caneta na mão, de quem domina o processo decisório. E essas pessoas vão e vêm no futebol. Os ciclos, os mandatos, eles são muito pequenos e instáveis, né? E as decisões políticas tomam conta. E quando a decisão política toma conta e você perde a essência do critério mais técnico para tomar a decisão no futebol, você está sempre sujeito a decisões que tragam de volta pessoas que estão no imaginário, que estão no senso comum, como alguém que conquistou muito, que tem uma influência no clube, mas que não vão te trazer no presente aquilo que é necessário. E eu acho que no futebol isso acontece mais vezes em períodos mais curtos, mas que tem a ver com a questão da caneta, tem a ver com a questão de quem tem a decisão nas mãos. E no jornalismo, há resistência e os ciclos são duradouros por essa questão mesmo de construção de carreira, né? Você não gira tanto o mercado, você não consegue uma mudança tão profunda, tão drástica num período tão curto. Existe o espaço, existem ótimos nomes tocando o que é essa...
não transformação, enfim, é questão de não parecer presunçoso, mas esse olhar diferente para o jogo, né? Um olhar que também contempla, que fala do todo, porque vou abrir um parêntese aqui. Tem quando se fala em resistência, se diz muito a questão de que é só um analista, né? É só alguém que fala de tática. E não é essa a questão. Na verdade, é que a tática sempre teve relegada a segundo plano na análise aqui. Porque ela não é tão subjetiva. A análise ela não é subjetiva. E tem outros elementos, outros aspectos do jogo que são bem mais subjetivos para você tocar no dia a dia. E que são mais fáceis de, genericamente, você trazer soluções que parecem inteligentes e são inteligentes em muitas formas. Só que não há essa divisão em caixinhas, entendeu? Quem analisa taticamente um jogo de futebol também reconhece o que é o ambiente, também reconhece as outras vertentes do jogo. Na verdade, você inserir um elemento que é fundamental, a questão do campo e bola, no que é a análise diária de futebol. Eu acho que isso, no jornalismo principalmente, estava muito deixado de lado. Porque é mais fácil a gente debater comportamento, chuteira colorida, cabelo, enfim, essas questões que já tiveram em evidência, que já se falou muito no futebol brasileiro, que não fazem sentido, ou pelo menos que não são primordiais no sucesso ou no fracasso de um clube de futebol. E elas são colocadas acima, né? Acho que pela facilidade do trato, na verdade. Pela facilidade de trazer esse assunto e de se sustentar uma conversa mínima sobre isso. Dá trabalho falar de futebol quando a gente está falando de campo e bola. E nem todo mundo está disposto, ainda mais com carreira consolidada, com trajetória já bem definida, a andar para trás, a buscar novas soluções, novos conhecimentos. E acho que por isso que há essa resistência e essa busca pela manutenção, né, do status que foi conquistado. A competição vai existir em qualquer cenário, né? A gente tem hoje uma facilidade muito grande de troca de informação, né, de acesso à informação e até de contato, de convívio com relação à rede social. Então, eu acho que a gente está sempre muito acessível, né? E quando você propõe algo que foge do padrão, né, do padrão vigente, do que vem sendo feito, é óbvio que quem foi contemplado num outro momento, numa outra leitura, dentro desse meio, vai se sentir incomodado, né? E, de certa forma, vai reagir para proteger o seu ambiente, para proteger o seu espaço conquistado. Eu acho que passa por aí qualquer tipo de incômodo. O incômodo não é diretamente com o que está sendo proposto ali do outro lado. O incômodo é com o risco que está sendo gerado para o seu próprio espaço. Se eu fizer um paralelo, assim, eu concordo com relação à rede social, ela tem uso para diversos comportamentos, né? Eu acho muito legal pela troca. Eu acompanho, eu vejo muito conteúdo quando eu falo especificamente do Twitter, que traz essa troca mais rápida, né? De conversa com pessoas e de acesso à informação, mas ela tem espaço para esse tipo de situação. Com o torcedor, e eu já fui muito pior nisso, eu acho que passa muito pela paixão do trato dele com o clube de coração, né? E da mesma forma que ele é muito instável na troca com o próprio clube, ele vai ser com quem fala diariamente das questões que passam pelo futebol, pelo que ele admira ou que ele gostaria. Eu acho que tem sido muito comum as pessoas esperarem que você fale o que elas gostariam de falar, né? Que você represente a voz de determinados pensamentos. E isso, cara, não é muito assim, né? Nem o meu perfil, eu acho até que existe dentro do jornalismo, mas eu acho que não é muito o nosso papel, sabe? Acho que é mais colocar pontos para o cara ter um estalo, assim, pensar, talvez não seja exatamente aquilo que eu tenho como verdade absoluta. O futebol tem diversos clichês, né? Mas se eu fizer fazendo um paralelo entre a questão do torcedor e o caso que você cita com o Renato, para mim a grande diferença é que eu estou falando de um igual, né? Eu estou falando de alguém que é um companheiro de profissão, mesmo num outro estágio hoje da carreira. E talvez por isso eu tenha, já num outro momento, assim, do que é a minha utilização de redes, porque hoje eu sou bem mais comedido do que já fui em outros momentos, acho que o meu incômodo, e é algo que é recorrente em algumas redes, enfim, a questão do incômodo dele. Mas um dia, especificamente, durante o trabalho, eu acabei respondendo e isso gerou um choque, enfim, né? Uma troca de mensagens. Não acho que seja o certo, não acho que seja a melhor forma de lidar, mas acho que passa pelo que eu te falei, cara. A questão da resistência, a questão de ver um quadro se modificando. E se há um direcionamento mais claro dele, especificamente com relação à crítica, eu acho que passa um pouco
por uma trajetória que se confundiu em algum momento, né? Ele conceituado dentro da casa e eu tendo um espaço, sendo que eu era a única pessoa com aquele perfil ali, né? Que é um perfil de incômodo, um perfil de certo movimento na estrutura bem consolidada de status de cada um. E aí, assim, o que foram os caminhos dele não passa por mim, e o que é a minha trajetória ali dentro. Eu acho que passa muito por isso, assim, sabe? Mas eu só tenho a lamentar, para falar a verdade. Não tenho muito o que falar além de pedir desculpa por ter, em algum momento, trocado e seguir o jogo, sabe? De certa forma, é relevar o que é um pensamento diferente do meu nessa troca e seguir o jogo. Não tem muito como ser diferente disso. Mesmo que isso custe esse trato, né, cara? Eu acho que rede social, de certa forma, ela é um recorte muito particular do que é a sociedade como um todo. Ela indica certos comportamentos, certas tendências, mas é bem restrito, cara. Então, assim, se existe um perfil, um tipo de torcedor que fica incomodado, eu acho que ele está todo ali acumulado, sabe? Aglomerado no mesmo lugar e tendo um comportamento muito parecido. Eu não deixaria de falar o que eu acredito e que eu realmente hoje, fim de 2020, nada a ver com a questão da pandemia, falando especificamente do que foi o ano de 2019, o trabalho brilhante do Jesus, que é a questão que fica hoje em dia, e também há um paralelo com o Brasil, com o mundo, com a sociedade, é que a gente só acredita nos extremos, né, cara? É 8 ou 80. Não é porque eu acho, e acho realmente, e tem métricas do jogo, e tem comportamentos em outros jogos. O Liverpool, 4, 5 dias depois daquele confronto na final do Mundial, enfrentou o Leicester, o vice-líder do campeonato inglês, num outro ritmo, com uma outra intensidade, dentro dos 90 minutos, e fez 4-0. Então, assim, é muito distinto, é perceptível para quem quer olhar o jogo, para quem quer entender dentro do dia a dia o que é o trabalho de alto nível de excelência que foi desempenhado nos últimos 4, 5 anos pelo Klopp lá dentro. E que há um comportamento mais protocolar, historicamente falando, do europeu, que passa por essa questão do confronto no Mundial, e que a gente viu tanto na semifinal como na decisão contra o Flamengo. Isso não diminui o que foram o que foi a trajetória, o que foram as glórias, as conquistas de título, nada disso do Flamengo. A hegemonia num ano específico, e que eu acho até que poderia perdurar, não fosse a questão da pandemia. Eu acho que a influência em 2020 é bem direta, já dentro do trabalho do Jesus. O período parado, o desequilíbrio físico, as questões agora já com o Domi, agora mais uma vez já com outra mudança com o Rogério, as questões dos surtos, né, dentro dos clubes. A gente vê o Atlético, que já teve 6 baixas, perdendo o seu Atlético Mineiro, no caso, perdendo o seu jogo a menos, sendo que só tem Brasileirão para disputar, tendo um treinador de ponta, enfim. Eu imaginava um crescimento do Atlético Mineiro e o campeonato continua todo achatado. Mas o recorte não é 2020, é 2019. E eu acho que a gente não pode se ater, cara, ao que é um movimento de torcida, ao falar o fácil, ao falar o que as pessoas querem ouvir. Não é ser do contra sem embasamento, mas é trazer outro viés, outro tipo de pensamento para o jogo, independentemente do quanto isso vai reverberar ou do quanto isso vai gerar de incômodo para mim. Não é essa a questão. Eu não posso deixar de falar coisas que eu acredito, que eu identifiquei, pura e simplesmente porque muitas pessoas, já que é a maior torcida do Brasil, ficaram incomodadas. Eu concordo quando você fala da questão do viés, reconheço no Rizek um cara que em vários momentos se identifica isso, entendo o espaço que se dá, e a gente fala especificamente de Flamengo e Corinthians sobre tempo de transmissão, tempo de debate, pelo alcance que tem, pelo ibope que dão. Mas dentro da minha profissão, dentro do trabalho do comentarista, eu acho que o mais importante é que você seja capaz de falar do assunto que está sendo colocado. Então, é nunca desmerecer, nunca relegar a segundo plano o trabalho que vai estar vinculado, que vai ter um olhar para os outros clubes, né? Vou fazer um jogo do Bahia com o Sport Campeonato Brasileiro. Eu tenho que saber o que está acontecendo naquela realidade. Pode não ser o meu dia a dia, pode não ser feito com naturalidade, demanda um esforço muito maior, e é por isso que eu acho que o trabalho no comentário de jogos é tão pesado, porque você tem uma escala de 4, 5 por semana em determinadas semanas, e tem que ser muito aprofundado, cara. Você não pode fazer um comentário raso sobre algo que o cara que está vendo aquele jogo passar a ter a sensação de que ele sabe mais do que você, do que está sendo feito. Você tem que estar alinhado com ele. Você tem que estar no mesmo nível, no mínimo, né? Na troca e na conversa. Não pode deixar passar batido, não pode trazer desinformação. Eu acho que esse é o respeito assim, que eu entendo a questão de Flamengo e Corinthians,
entendo as decisões que passam por essa questão de Ibope, de quantidade de gente, mas se aparece o momento de falar de A, B, C ou D, é trazer isso da maneira mais profissional e profunda possível. O respeito que você tem pelos maiores, o respeito pelo que você tem pelos outros, que não tem tanto espaço assim. Eu acho que também é uma forma de combater. A gente não vai reequilibrar o tempo de espaço de cada um, mas a gente pode tratar com esse respeito, a gente pode trazer algo pertinente toda vez que esse assunto aparecer. Eu acho que é por aí, assim, pelo menos é o meu comportamento. Mas deixar de falar algo só porque determinado grupo de pessoas, um grupo grande, pequeno, enfim, vai ficar incomodado, não faz sentido, né? Eu estaria abrindo mão do que é a essência, eu acho, da minha profissão, da minha função. Eu acho que não, cara. Na verdade, se eu fosse pensar na ideia do salto, né, da mudança, atrapalha mais do que ajuda, porque da mesma forma que o torcedor fica incomodado, se você trouxer algo que não o agrade, falando especificamente do clube dele, fatalmente o dirigente também fica incomodado, né? Então é uma troca é uma linha tênue, assim, é uma troca bem difícil. Por isso que eu acho que o que tem que pautar isso tudo, a crítica dentro da profissão, a crítica a determinado clube, a crítica a determinado jogador, é o respeito, sempre. E mesmo quando as críticas parecem mais recorrentes na ideia de determinado... Se eu acredito que determinado trabalho não tem surtido efeito nos últimos 4, 5, 6 clubes de um treinador, não faz sentido que eu ache que na 7ª tentativa isso vai acontecer. Então eu critiquei nas últimas 3, 4, 5 e fatalmente eu vou criticar de novo. O que não dá para ser desrespeitoso, entendeu? Mesmo que pareça algo recorrente, é tentar identificar e mostrar para as pessoas os motivos que trazem essa desconfiança, que trazem o que eu acredito que não vai funcionar em determinado trabalho. Mas sobre o jornalismo ser um meio e por isso ser mais fácil, eu acho até o contrário, assim. Porque você não é ser relegado a segundo plano, mas o perfil de comentário nesse sentido, isso falando da casa e não do todo. Né? Tem alguns nomes muito legais assim, de mercado que eu admiro e que eu acompanho. Mas o perfil de comentário ele acaba sendo mais aceito quando ele é um comentário agregador, né? Quando ele é um comentário que, de certa forma, agrade as pessoas que ou que tomam decisões ou que estão no dia a dia dos clubes, né? Isso gera um carinho, isso gera um contato mais natural, né? Com o torcedor, com o dirigente, com quem quer que seja. E eu acho que esse é um caminho fácil, sem dúvida. Mas não me vejo falando A ou B porque se der errado no jornalismo, tudo bem. Não é esse o caso. Eu respeito muito a profissão também. Mas acho, sim, que também fecha portas porque, de certa forma, o perfil, né, o meu perfil profissional, ele acaba gerando uma dificuldade maior em ser respaldado, né? Porque vai vir sempre a pergunta do chupou laranja com quem, jogou onde, tem cara de que nunca jogou bola na vida, enfim. Esse tipo de situação, né? Então, eu acho que é um pensamento muito reinante, assim, no meio jornalístico, com relação ao torcedor, em muitos momentos nos clubes, e é por isso que eu já trouxe o nome do Pedrinho e sempre falo dele com um carinho absurdo, cara, e é um contato recente, não é nem alguém que eu conhecia, tirando, claro, a carreira profissional, antes do que é o nosso trabalho ali no dia a dia. Porque ele difere muito do padrão. O normal é que ex-jogadores tenham oportunidade de apresentar o seu trabalho, de dar continuidade na carreira, respaldados pelo que fizeram em campo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, cara? Uma posição na gestão de um clube, uma posição num treinamento, numa comissão técnica, são carreiras completamente diferentes. A experiência é importante, o dia a dia de vestiário, o conhecimento de clube é importante, mas isso é parte da bagagem, isso não é o todo, né? Então, isso me faria falta em vários momentos, a questão da experiência no dia a dia, e eu tenho que buscar uma outra questão. Assim como pessoas que têm um respaldo, que têm uma convicção maior por trás, né, de quem toma decisão, não buscam esse lado, não buscam esse desenvolvimento e o conteúdo, o conhecimento necessários para determinadas funções. Isso é difícil, assim. Mas não passa por essa questão de, já que é o jornalismo, tudo bem, eu posso ser mais agressivo. Não é isso. Mas ser consistente assim nas análises, é ser verdadeiro comigo mesmo, assim, com o que eu acredito, independentemente do impacto que isso vai gerar, né? Do incômodo que possa gerar no meio.
Mas acho que tem resposta negativa e tem determinados contratempos, sim. Às vezes pessoais, às vezes mais estruturais, mas, enfim, é um efeito colateral, né, da profissão. Não tem como fugir disso, não. E do meu perfil também, né, que é diferente um pouco do resto ali, do pessoal que convive comigo diariamente. É um parceiro recente de jornada, cara. Acompanhava, tenho que admitir, acompanhei pouco o trabalho na Band, também não foi tão longo assim, mas uma identificação imediata, né? Até por isso a gente tenta ao máximo. Troca de passes, quem vai estar com a gente? Tomara que seja o Pedrinho, vamos tentar fazer ele estar aqui umas 2, 3, 4 vezes na semana, porque eu acho que isso, o tamanho, né, a voz dele e mais conteúdo nesse caminho chamam mais atenção, né? Então, troca acaba sendo mais relevante se a gente tiver esse pensamento sendo difundido. Não é só ele, né? Eu convivi com o William Capita, por exemplo, que seguiu uma trajetória diferente, mais para o meio financeiro e tinha faculdade, enfim, já era um cara totalmente diferente da casinha lá na origem como jogador, fez a faculdade dele de contabilidade quando ainda jogava no Rio Grande do Sul, então é um cara que eu admirei, assim, sempre tive um trato legal, admirava pra caramba conversar pela visão, enfim. O Belletti, que esteve com a gente, também tem esses anseios e tem buscado essa trajetória em clubes. Imagino muito que, pensando nesse próximo passo, em virar um cabeça de comissão técnica, em ir para o campo, em aplicar o que acredita também, e era um cara bem diferente do meio. Eu respeito muito os que são ótimos em traduzir as questões do jogo, os que identificam com facilidade determinados comportamentos no futebol. Acho que são extremamente relevantes, mas eu cito muito o Pedrinho porque eu acho que ele engloba o todo, sabe? Ele engloba o que é a complexidade da gestão, a complexidade da informação, quando a gente fala de jornalismo, respeita o que ele teve de trajetória, mas não se encerra nisso, sabe? Não é só pegar a sua bagagem e transferir para o jornalismo ou transferir para uma gestão ali na frente. E eu acho que ele faz isso muito bem, por isso essa admiração e sempre que eu posso conviver, estar próximo e ao mesmo tempo citar o nome, porque é um trabalho bem diferenciado. Eu acho que um pouco de cada. E essa é a questão, assim como no jornalismo também há esse pensamento, né, do ex-jogador como o cara que domina o conteúdo e que vai ter uma ascendência sobre os demais falando sobre o tema. No clube, o dirigente, o cara que tem um período mais curto de decisão, quando a gente fala de 3, 4 anos, ele também tem esse pensamento. Eu acho até pior assim, do que o pensamento quando a gente fala de jornalismo, porque não há nem o espaço para o distinto, não há nem o espaço para o diferente. E acaba sendo algo muito repetitivo, né? Sorte de quem, de certa forma, consegue identificar nesse padrão de comportamento, que eu acho que o comportamento em si é equivocado, né? Um mercado ser extremamente restrito, o mercado não abrir os olhos para essa questão do conteúdo, do conhecimento. Mas, de certa forma, alguns clubes conseguem, num comportamento vicioso, encontrar nomes que buscaram esse aperfeiçoamento. Então, eles acabam dando uma resposta superior. Não é apenas isso. É claro que o comportamento viciado ele te traz escolhas muito ruins também no meio do processo. Só que um ou outro cara vai destacar os olhos, vai saltar os olhos, vai se destacar pela qualidade que tem e pelo comportamento diferente que tem com relação à relação com o jogo e a acreditar que é preciso mais, é preciso se aperfeiçoar para passar por funções tão fundamentais, né? Seja com relação à informação, à opinião no jornalismo, pela quantidade de gente que a gente alcança, né? Ou dentro de um clube com decisões técnicas que impactam a vida de tanta gente. A gente sabe como é a segunda-feira, de quem viu um fim de semana ruim, uma derrota, como a semana se modifica para a sequência, como isso influencia no ânimo das pessoas. E até por isso eu acho que deveria haver um respeito maior com os cargos, profissões, com os mandatos, enfim. Ainda é muito amador esse meio. E é algo que eu acho que a gente tem que continuar batalhando para mudar. Não só o futebol, né, cara? Eu acho que ele é um retrato, assim. A gente acredita pouco em estudo. A gente acredita muito no atalho, né? Vamos fazer em 3 meses o que os caras fazem em 10 anos, né? Tem um livro lá, O Gol da Alemanha, que cita exatamente isso, né? Um incômodo. E, assim, foi um momento, foram cabeças naquele momento que tiveram um pensamento fora da casinha. Eu não estou dizendo que, historicamente, isso dá frutos ou que sempre terão pessoas extremamente competentes
em outros cenários, em outros países, em outras culturas. Não é isso. Mas é imaginar que num vice-campeonato mundial, em 2002, perdendo uma final de Copa do Mundo para o Brasil, os alemães identificavam uma quebra no seu jogo, um decréscimo na qualidade do que era desempenhado. E, cara, isso é muito raro, assim, né? Você trabalhar com as suas ideias, com o que é o conceito de futebol por trás, independentemente do resultado, é muito raro. Principalmente quando o resultado é um resultado satisfatório. A Alemanha sempre chega na Copa do Mundo, né? Então, agora em 2018, quando fez um ciclo muito diferente, um ciclo de campeão do mundo em 14, acabou caindo cedo, assim, foi algo bem fora da curva. Não estou dizendo que isso impede frustrações, impede fracassos, mas quanto melhor se trabalha, maior a chance de atingir sucesso por mais tempo, né? Por um período duradouro. E o Brasil não acredita nisso. Não só no futebol, não acredita nisso em várias esferas, né? E acho que vem daí a instabilidade que a gente tem em política, a questão dos extremos, né? Não acreditar em equilíbrio, não acreditar em conciliação, nada disso, em continuidade de projetos. Se o cara ali da outra vertente pensa em algo que funciona, que é bom, que é reconhecidamente legal, por que eu não vou dar sequência se eu estiver à frente do projeto ali na frente? Já imaginou a quantidade de rompimentos, de rupturas que tem um trabalho, desde futebol profissional dos clubes, quando muda de diretoria, quando a oposição ganha, até mesmo num trabalho que é duradouro como a base? Se a cada 3, 4 anos você muda a estrutura da base, você não forma ninguém, cara. Você só forma no susto. Porque você não tem uma ideologia, você não tem uma metodologia sustentando por trás. Você está trocando a cada 2, 3 anos. E essa é a realidade de muitos clubes no Brasil. Então, é respeitar os processos, respeitar a questão do conhecimento sendo aplicado, ainda é uma busca, ainda é uma briga. A gente tem, pontualmente, cenários, clubes, diretorias que conseguem, de certa forma, identificar e fazer isso acontecer. Mas eu acho que era algo para muito mais, entendeu? Era a questão do conhecimento, a questão da ciência mesmo por trás do jogo tinha que estar inserida de maneira maciça. Sabe? E acho que a gente ainda não respeita muito isso como deveria. O estágio ele tá linkado a qual licença você está cursando, né? A licença C, que era de escola de futebol, eu fiz na escolinha do Flamengo no Rio Mar, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que é tocada pelo Rogério Lourenço, né? Treinador, jogador do Flamengo. E passei um período lá de 3 meses acompanhando as aulas das crianças, enfim, os diversos processos que são feitos dentro de uma escola de futebol. A parte de gestão e também a parte de dia a dia, de metodologia. E a licença B, que é voltada para a base, eu precisaria de um estágio também de 3 meses dentro de um departamento de divisão de base, né? Seguindo uma das categorias também para apresentar os treinos, o dia a dia. E eu fiz essa parte na licença B com o Eduardo Barroca, que inclusive não me deu aula, mas é professor dos cursos na CBF. Né? Essa facilidade, porque eu sei que há uma resistência, a questão do que é a minha função, o clube se abrir, né, de certa forma, no dia a dia para o que é o seu funcionamento, mas eu não tinha, era muito mais um interesse acadêmico mesmo do que jornalístico, né, de produzir alguma matéria ou, enfim, se ter alguma fonte, descobrir algo que não é adequado dentro do clube. Não era essa a questão. Então, eu passei 3 meses com o Barroca no Sub-20 do Botafogo, bem próximo já do período em que ele saiu do clube e foi para o Corinthians. E a licença A passa pela mesma questão. Eu não sei nem se são só 90 dias ou se esse número ainda aumenta, né? O período ainda aumenta, mas convivendo dentro da realidade de um departamento de futebol profissional, que eu imagino que teria uma dificuldade ainda maior para, no meu perfil, na minha função, eu ter esse acesso. Mesmo com relação à casa mesmo, né? Porque pode haver uma interpretação até de um trânsito que não é legal para a isonomia, né? Enfim, para o que é a minha função de trazer opinião. Eu acho, na real, que os clubes, eles, no Brasil, pelas correntes políticas, por tudo que representam, eu acho que eles não veem com bons olhos esse excesso de visibilidade, sabe? Eu acho que eles acreditam um pouco mais no que é a questão do esconder como é o trabalho, deixar algo mais embaixo dos panos, não por fazerem coisas ilícitas ou algo, não é essa a questão não, mas é por proteger o seu próprio conteúdo, proteger o que está sendo feito internamente. Então, eu não sei que tipo de acesso a gente teria para produzir algo do tipo. Cara, eu já pensei em vários cenários, assim, né? Eu fiz o documentário da Volta ao Mundo, né? Desenhei com o Fred Chimelli, um amigo lá no canal, e a gente, antes da Copa 2014, visitou os 31 países que vieram ao Brasil, né? Para o Mundial. E sempre pensei em formatos, em documentários, enfim.
ainda mais agora que está tudo tão integrado, a questão do Globoplay, do que é a nossa produção de conteúdo, para pensar em questões de aproximar jornalismo e clube, sendo, de certa forma, o meio do caminho nessa questão, né? Já que eu tenho a busca pelo conteúdo e teria uma aproximação dos clubes por esse sentido. Mas eu não acho que seja tão simples no Brasil, não, cara. Muito por essa questão da informação, sabe? Por resguardar a informação. Mas quem sabe, né? É continuar pensando. Vai que um projeto desses vai para frente. Você pode dizer que deu um catucão também. Aí, tá vendo? Eu acho que passa muito por isso mesmo, assim. A questão do comentário, do ser verdadeiro, do não fechar portas hoje. Acho que eu era muito mais kamikaze no meu princípio de trajetória do que eu sou hoje. E aprender cada vez mais assim a trocar, a respeitar. Quanto mais eu fui conhecer a realidade dentro dos clubes, eu acho que eu fiquei mais aberto ao diálogo, a compreender determinadas questões que, encerrado ali dentro do meu mundinho, dentro da cabine, fazendo o jogo, eu não compreendia. Então, eu acho que o recado é esse, cara. A busca pelo conhecimento, não minha, mas do meio, ela é muito importante assim, para abrir a cabeça das pessoas, para que a gente traga conteúdos mais relevantes e tente, de certa forma, já que a gente diz que o futebol é reflexo da sociedade, tentar fazer com que ele possa ser uma bolha de conhecimento para expandir um pouco essa ideia para outros pontos, sabe? Mais paciência, mais conteúdo, mais respeito na troca. Eu acho que pode ser um bom paralelo, assim. O futebol tomando o caminho inverso. Em vez de aceitar o que são os problemas que são recorrentes, eu acho que a gente tem como fazer diferente. E é nisso que eu acredito. Dentro do jornalismo, pensando em carreira em outro local, enfim. Pouco importa o local, mas a ideia por trás, o conceito por trás, eu acho que é esse, de transformação e de acreditar no futebol melhor do que o que a gente tem hoje no Brasil. Qual?